aqui, pensando nisso que vocês falaram, de terminou um relacionamento e, e aí a pessoa, você tem que ter um cuidado com a pessoa que terminou um relacionamento para ela se relacionar. Uhum. Tem aquele termo dedo podre, né? Então, a pessoa tem dedo podre. Isso acontece, né? De Muito. fato, por que isso acontece? Ou Uhum. não sei se o porquê é importante, mas como evitar isso, enfim. Olha, eu vou trazer uma experiência pessoal minha, né? Porque eu já estive num relacionamento abusivo, foi muito difícil sair. Tive que me reconectar a amigas minhas que a pessoa me fez abandonar, inclusive família. Aí eu tava conversando com um amigo, assim, já terminei faz tempo e tudo mais, e aconteceu uma coisa com essa pessoa muito grave. E eu fui contar para um amigo meu. Ele falou: Nossa, Bel, você precisa se benzer. Como a culpa fosse minha, sabe? Tipo, fui eu. Uhum. A errada fui eu. Não é a pessoa que me seduziu, que me levou todo naquele jogo, sabe? De poder, de cuidado. Não, a culpa é minha. E a coisa que eu acredito que você também, né? Que elas mais ouvem. Você que escolhe errado, você sempre escolhe o mesmo tipo de cara. Eu fico maluca com Uhum. isso. Eu fico maluca. Uhum. Tipo assim, além de estar sofrendo relacionamento abusivo, ela ainda é culpada? Uhum. Ah, gente, assim, você tá tirando qualquer Foi saúde você mental que que ainda não. existe. Vira uma coisa, foi você que não teve força suficiente para lidar. Tu, fala assim, como se fosse fácil, né? Tipo, vou Uhum. sair. Uhum. Cara, não. E até depois de sair é muito difícil, Sim. sabe? Tanto que tem o luto pós, e é um luto difícil. E a principal de todas, só termina com o abuso se o abusador quiser. Ou se a pessoa que está sofrendo fazer contato zero. O Uhum. que é contato zero? Bloquear tudo. Não ter mais contato com essa pessoa. Falar para pai, mãe, amiga, eu não quero saber dele. Senão não vai terminar. Uhum. Eu sei que parece rígido isso, mas é isso. Quem termina o abuso é só o abusador. Né? Nossa. E assim, nessa questão do dedo podre, né, que a gente ouve, às vezes, inclusive, né, tem isso, né, desse aspecto dessa culpabilização que rola, assim, né, da mulher, inclusive, às vezes, chegar nessa de, não, não é por isso, sou eu, né, Ah, ou de, muitas vezes, ter passado por mais de um relacionamento abusivo e falar isso, não, sou eu, né, e eu acho que tem uma coisa delicada aí que né, para além dessa questão da culpabilização, às vezes você tem mesmo uma repetição de padrão, não no sentido de que, ai, nossa, aquela pessoa ali é culpada disso, porque ela vai atrás dos caras, sabe? É do quanto que aquilo ali se repetiu muitas vezes porque a pessoa não teve acesso a interpretar aquilo de uma outra maneira, não tem uma rede de apoio, não teve uma rede de apoio que ajuda ela a olhar para aquilo, né? Então a terapia, inclusive, nesse sentido, vai ser muito importante para olhar para, tá, então o que que aconteceu aqui nesse relacionamento, aqui nesse, aqui nesse, aqui nesse, que tá se repetindo, que você tá vendo que não tá legal, né? Então tem isso também do quanto que, né, se esse padrão se repete, não é que a pessoa foi lá e escolheu ali com o dedo podre dela, né? E aí, porque ela quer sofrer, né? É porque muito provavelmente aquele padrão ali se repete em relação à história que ela tem ali, desde que né? ela Com nasceu. relacionamentos, né? Desde que Vai ela ver. nasceu, do que ela ouve, às vezes, inclusive é muito comum que a gente veja também, né? Quantas mulheres em relacionamentos abusivos ouvem que da mãe, né? Você parece sua mãe, você tá ficando Sim. louca, não sei o quê. Ou de familiares também estarem em relacionamentos abusivos, ou de ver também relacionamentos abusivos entre mãe e pai, também, né? Muito frequente. Então, tem o quanto que isso, de fato, às vezes tem a ver com como que naquela história daquela pessoa aquilo aconteceu, né? Uhum. Para além do, né, não, foi ela que foi lá e ela gosta de sofrer, que às vezes vai um pouco com esse tom, né? Nossa. É tipo, não, você que, né, tanto cara legal e aí você só parece que só escolhe esses, assim, né? Pô, mas peraí, né? Fora que, assim, além de tudo, eu acho que isso tira um pouco o foco do fato que tem o cara lá que não tá sendo legal, né? Assim, pô, Uhum. é ele ali que tá sendo a pessoa que tá sendo abusiva. Por que que você vai voltar a sua lente aqui da culpa aqui pra essa pessoa, né? A pessoa tá repetindo um padrão ali que ela não deveria, né? Então por que que a gente tá olhando pra ela? Então, eu acho que tem essa questão de que, às vezes, sim, a gente precisa olhar pra, tá, o que que aconteceu aqui, que aconteceu com você, porque às vezes vem, inclusive, um peso da culpa, assim, eu já ouvi assim, né, de, nossa, mas eu faço isso toda hora, toda vez que eu me relaciono com um cara, O que tem acontece de errado isso, comigo? né? O que que Nossa. tem de errado comigo? E aí sim, a gente pode precisar olhar para essa vida aí da pessoa com os relacionamentos, o que que aconteceu nesses relacionamentos, né?
Mas não foi você que escolheu a dedo ali as piores pessoas possíveis para se relacionar e, na verdade, o mundo está lindo, né? Não é bem assim. A gente tem o quanto que esse padrão aí se repete aí na sociedade por vários motivos, né? E o quanto que talvez aquilo que tenha se repetido na vida dela também por motivos que tenham a ver com esses. E talvez até a frequência de relacionamentos abusivos que a gente observa mostra pra gente que tem muita gente que é abusador por aí, Sim. né? Tem muitos abusadores, abusadoras e por aí, não é isso? Então, ou seja, talvez seja muito provável entrar em um relacionamento abusivo. Muito fácil. Né? Sim. A questão é assim, aí eu acho que a terapia mais essencial de tudo é a pessoa identificar que ela tem esse padrão e não deixar cair de novo, Uhum. né? De novo, não é culpa dela. Mas assim, criar ferramentas para perceber antes de entrar. Sim. Até percebendo as próprias necessidades Exato. dentro de uma relação, né? Porque eu acho que um dos problemas acaba sendo, inclusive, o déficit em autoconhecimento que a pessoa fica depois de sair de um relacionamento, não é? O que ela tá buscando ali, né? É uma validação social, às vezes, de eu tenho que ter um relacionamento, porque às vezes isso É a acontece. síndrome da Cinderela, né? Não É. posso ficar sozinha, eu tenho que ter um relacionamento. Sim. Não importa como. A família cobrando. Ah, mas você não vai casar? Você não vai engravidar? Sim, às vezes essas coisas aí de valores ali, conservadores ali, que ficam ali pra pessoa que às vezes nem ela tem, mas ela, né, segue, assim, né, não, eu tenho que ter uma família, né, não importa o custo, eu tenho que ter uma família perfeita, eu tenho que estar com um cara, pra eu ser uma pessoa completa, eu tenho que ter um relacionamento a partir de X idade, né, que tem isso também. Então, assim, a gente vê o quanto que dessas crenças vão aparecendo, né, e o que ela tá buscando exatamente, né, isso é o ter um relacionamento a qualquer custo, é o se sentir segura num relacionamento, é ser valorizada, né, ter alguém ali perto, não importa para o quê, é ter uma pessoa ali ao longo prazo ali na vida, de envelhecer junto. Tem tanta coisa, né, que a gente vai olhando quando a gente tá num relacionamento e que às vezes você nem pensa muito, porque a cultura ela vende um pacotinho pra gente, né, de você tem que ter, né, tem que ser uma pessoa com um relacionamento, tem que ter uma família, tem que casar, tem que não sei o quê, né. E às vezes você nem sabe se você quer, o que você quer, o que daquilo faz diferença pra você, né? O que você tá comprando ali no pacote inteiro que você nem queria, né? E você não precisa, né? Então é até um exercício importante, né? Desse autoconhecimento e nesse sentido, o que você tá querendo? O que você precisa? O que é uma relação que você tá buscando, né? Você sabe que vocês estavam falando, eu pensei numa coisa que aconteceu há pouco tempo. De repente, no consultório começou a aparecer um monte de gente falando assim, minha mãe é narcisista. Ah, tá super na moda. Então, a pessoa começou a falar de narcisismo, né? E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, porque o narcisismo, até onde eu entendo, né, minimamente, parece que é um foco excessivo em uma pessoa, que me parece que tem tudo a ver com essa relação de poder que a gente estava falando, né? E quais seriam, né, esses comportamentos narcisistas aí que a gente observa para que as pessoas identifiquem? Porque é isso, a pessoa fala, acho que minha mãe é narcisista. Talvez a pessoa esteja falando muito mais que ela se sentiu abusada na relação com a mãe, por exemplo, ou em alguma relação que ela tenha tido, do que falando da pessoa especificamente, ou, né, enfim. Que comportamentos que essa pessoa narcisista teria? Como que isso se relaciona com o abuso?